Então, continuando na parte de equações diferenciais, soluções numéricas, né? Agora a gente vai para os sistemas de equações diferenciais. Então, assim como a gente tinha métodos iterativos ou métodos numéricos para calcular sistema de equações de primeiro grau, lá no cálculo numérico, a gente também pode adaptar não, mas utilizar os métodos que a gente já viu, que é o de Euler, com dificuldade de segunda e quarta ordem, para resolver sistemas de EDOs, não apenas uma única EDO, beleza? A ideia é a mesma, só que daí a gente tem que lembrar, a gente vai aplicar cada método, o número de equações que tem dentro do nosso sistema. Então, se a gente tem um sistema de 2 equações, vai aplicar o método em cada iteração 2 vezes, para a primeira e para a segunda equação. Se é um sistema de 3 equações, vai aplicar 3 vezes o método na primeira equação, na segunda, na terceira e na quarta. Na terceira. E assim sucessivamente. Qual é a única condição que a gente precisa? A gente tem que achar uma solução que satisfaça as 3 equações ao mesmo tempo. Por isso que é um sistema, né? A ideia de sistema é que todas aquelas equações, se for um sistema possível e determinado, né, todas aquelas equações tenham o mesmo conjunto de solução. A solução que a gente substitui na primeira tem que valer na segunda, e na terceira, se tiver um sistema de 3 equações. Então, a gente vai ver de novo os 3 métodos que a gente já viu para equações solitárias, né, sozinhas. Euler, com dificuldade de segunda ordem e com dificuldade de quarta ordem. O único problema que aparece aqui no Runge-Kutta, desculpe, a gente não vai ver o Runge-Kutta de segunda ordem, só de Euler e Runge-Kutta de quarta ordem. O problema do Runge-Kutta de quarta ordem é porque o número de contas é muito grande. Uma vez que a gente já tem que calcular 4Ks, se fosse uma única equação, né? Imagine isso repetindo para várias equações. Então vamos lá. Basicamente, não tem nenhuma teoria nova, o que tem é só a aplicação. Começar, então, a resolver o exemplo, desenvolver para o método de Euler para esse sistema de equações diferenciais. 2 equações diferenciais, né? A y' de 1, ou melhor, a y1' é igual a menos 0,5 y1. A y2' é 4 menos 0,1 y1 menos 0,3 y2. Então, vejam que na primeira não tem y2, mas na segunda tem y1. Então, elas realmente são, uma interfere ou uma depende da outra. Se não tivesse y2 na primeira e não tivesse y1 na segunda, elas seriam independentes. Dava para resolver uma separada da outra. Então, aqui tem que tomar cuidado, porque o y1 que satisfaz a de cima tem que satisfazer a de baixo também, simultaneamente, inclusive. Com isso, já que a gente tem 2 equações diferenciais, a gente precisa de 2 condições iniciais. Então, y1, 0 é igual a 4, y2, 0 é igual a 6. O x inicial é 0, até x igual a 1, com passo igual a 0,5. Então, quantas iterações a gente vai desenvolver? X final 1, menos x inicial 0, 1, dividido por 0,5, dá 2. 2 iterações. Ok? Solução. Como que fica o nosso YK? YK, aí o que acontece? Esse K simboliza, é a primeira ou a segunda equação? Beleza? I mais 1 é a iteração. Então, eu vou começar pelo y1, 1 é o y1 da primeira iteração. y2, 1 é o y2 da primeira iteração. Aí depois, y1, 2 é o y1 da segunda iteração. y2, 2 é o y2 da segunda iteração. Beleza? Então, o YK, K sendo 1 ou 2, né, da próxima iteração é o YK da iteração atual, mais a função K, ou seja, primeira ou segunda, aplicada em xi, y1i, y2i vezes h. Então, esse que é o problema. A gente vai ter que, em todas as contas, carregar x, y1 e y2. 3 parâmetros agora para serem carregados. E a gente vai ter a F1, que é essa daqui, a F1 é da primeira equação, e a F2 é toda essa segunda parte da segunda equação. Então, F1 é só menos 0,5 y1i. A F2 é 4 menos 0,1 y1i menos 0,3 y2i. Beleza? Então, vamos lá agora calcular. Não precisa calcular os Ks, porque o método Euler não tem K. Ele é direto na F1 e na F2. Então, aqui, y1 da primeira iteração, já que é a primeira iteração que a gente está, é o y1 da iteração 0, mais a função 1, já que é a primeira equação,
aplicado em x0, y1 da iteração 0, y2 da iteração 0, vezes h. O y2, que é da segunda equação, né, da primeira iteração, é o y2 da iteração 0, mais a f2, já que é a segunda equação, aplicada em x0, y1 da iteração 0, y2 da iteração 0 também, vezes h, de novo. Ok? Então, aqui o índice, tem que tomar muito cuidado, que os índices podem gerar confusão, e a confusão é grande. Então, só substituindo os valores. A gente tem as equações aqui e aqui. E só lembrando, x0, 0. y1, 0. Aqui é o y1, 0, 4. O y2, 0 é 6. Aqui esse sinal é demais, tá, pessoal? Ou melhor, menos aqui, ó. Esse sinal aqui de menos. Ficou igual, sem querer. Então, como fica a primeira equação? O y1, 4, mais menos 0,5 vezes 4, porque é o próprio y1 da iteração 0, vezes 0,5. Aí, a segunda equação é o y2, 0. y2, 0, 6. Mais 4, menos 0,1, tá aqui, vezes y1 da iteração 0, que é 4, tá? Ó, o y1 da iteração 0 tá aqui, é esse aqui. Menos, aqui é o sinal, só lembrando que é um menos, 0,3 vezes y2 da iteração 0, que é 6. Vezes 0,5. Então, a gente calcula isso daqui, o de cima deu 3 redondo. 6,9. Fim da primeira iteração. Segunda iteração. Agora, para a segunda iteração, i vale 1. Então, a gente vai calcular o y1, 2 e o 2, 2. Aqui, ó. O y1 da segunda iteração, o y2 da segunda iteração. O y1 da segunda iteração é o y1 da primeira iteração, mais f1, já que é a primeira equação, vezes x1, vezes, vírgula, y1 da primeira iteração, vírgula, y2 da primeira iteração, vezes h. Esses três, né, a gente já tem atualizado, esse aqui é 3 e esse é 6,9. O y2 da segunda iteração é o y2 da primeira iteração, mais f2, porque essa é a segunda equação, então usa esse f, do x1 é o mesmo, y1 da primeira iteração é o mesmo aqui de cima, e y2 da primeira iteração, que é o mesmo aqui de cima também, vezes h. Lembrando, y1 da primeira iteração é 3, y2 da primeira iteração é 6,9. Tá aqui, ó. O x1 é 0,5, o y1 da primeira iteração é 3, 3,0, 3. E o y2 da primeira iteração, 6,9. Então, aqui nesta equação, veja, ele só usa o y1. Então, não precisa nem usar o y1, o y2, esquece ele. Vai ficar só y1, que é 3, mais menos 0,5 vezes 3. Tá aqui, ó. 3 mais menos 0,5 vezes 3. Porque o y1 aparece aqui e aqui dentro. E aqui dentro, né? Aqui. Vezes 0,5. Já no outro é um pouquinho mais complicado. Usa os dois, ó. Usa tanto 1 quanto 2. Então, é 6,9, que é o y2 na iteração 1, calculado na iteração anterior, mais 4, aqui já, dentro do parênteses, pessoal, já é essa conta aqui, beleza? Já é essa conta aqui de fora. Então, 4 menos 0,1 vezes y1, mas quanto vale o y1? Tá aqui, ó, 3. Menos 0,3 vezes y2, quanto vale o y2? 6,9. Vezes 0,5. Fazendo as duas contas, a gente tem que o y1 da segunda iteração, 2,250. O y2 da primeira, opa, é um 2 aqui, e aqui também é um 2. Acabei esquecendo no Ctrl+C, Ctrl+V. O y2 da segunda iteração, 7,715. Beleza? Fim da segunda iteração. Ele só pedia para calcular de 0, x igual a 0, melhor dizendo, até 0,5, com passo igual a 0,1. Não, era de 0 a 1, com passo igual a 0,5. Então, tem as duas iterações aí, fim da segunda iteração. Aí, certinho, ó, de x igual a 0 até x igual a 1, com passo igual a 0,5, 1 menos 0, 1, dividido por meio, 2. Duas iterações. Perfeito. Fim da segunda iteração.
continuando, as equações continuam as mesmas, o que a gente vai alterar só os valores, tanto de y1 quanto de y2. Então, para a terceira iteração, ou seja, i igual a 2, vai ser o y1 da terceira iteração igual ao y1 da segunda iteração, mais a função 1, aplicada em x0, y1 da segunda iteração e y2 da segunda iteração. Aqui a questão dos índices, dá para excluir o índice aqui, se bem que aqui é bom, é complicado, porque daí a gente tem que saber controlar, senão fica y1 igual a y1, fica estranho. Mas não tem problema. y2 da, da terceira iteração é igual a y2 da segunda iteração, mais a f2, a segunda função. x2 é y1 da segunda iteração e y2 da segunda iteração, vezes h. Substituindo os valores, o y1 da segunda iteração, aqui só que está errado, né? Aqui é 3. É 2,25 menos 0,5 vezes 2,25 vezes 0,5. E o y2 da segunda iteração é 7,715, mais 4 menos 0,1 vezes 2,25, menos 0,3 vezes 7,715 vezes 0,5. Fazendo essas contas, a gente tem o y1 da terceira iteração igual a 1,6875, e o y2 da terceira iteração igual a 8,4453. Isso fim da terceira iteração, porque até a quarta. Ou duas a mais que a gente já tinha desenvolvido. Para a quarta e última deste exemplo, com o método de Euler, a gente tem o y1 da quarta iteração, é o y1 da terceira iteração, mais a função 1, aplicada em x1. Na verdade, aqui já é x3, né? Esqueci de atualizar aqui. É x3, y1, 3, y2, 3. O y2 da quarta iteração é o y2 da terceira iteração, mais f2, a segunda equação, ou melhor, segunda função, melhor dizendo. No x3 aqui, tá? Mas é o que o x não entra na função, então não vai interferir tanto. y1 da iteração 3, y2 da iteração 3. Então, só substituir os valores anteriores, calculados na iteração anterior, aqui nas duas funções. Então, é 1,6875 mais menos 0,5 vezes 1,6875 vezes 0,5. E o y2 da quarta iteração é 8,4453 mais 4 menos 0,1 vezes 1,6875, que é o y1 da quarta iteração, desculpe, da terceira iteração, a quarta a gente nem calculou ainda. Menos 0,3 vezes o y2 da terceira iteração, que é 8,4453. Tudo isso vezes 0,5. Então, o y1 da quarta iteração, 1,2656, e o y2 da quarta iteração, 9,0941. Fim da quarta iteração. Então, com o método de Euler, é mais simples, lógico, os resultados, infelizmente, são piores, né? Ele tem uma eficiência muito inferior em relação aos métodos Runge, tá? Só que é muito mais simples de aplicar. Vamos agora, então, desenvolver para o mesmo sistema de equações diferenciais, só que agora o método de Runge está de quarta ordem. Aquilo que eu falei, vai desenvolver só duas equações aqui, né? Duas equações. Porém, nessas duas equações, a gente vai ter que calcular 4Ks para o y1, 4Ks para o y2 em cada iteração. Então, 8Ks da primeira iteração, mais 8Ks na segunda iteração, são 16Ks ao todo. Então, aqui estão as equações Ks, K1, K2, K3 e K4. Lembrando que é a mesma coisa para os dois, só que daí tem que só tomar cuidado, porque são dois Ks, são dois Ys. Então, é essa equação para o y1 e a mesma equação para o y2. Então, são três parâmetros que a gente vai utilizar. Começando, então, o K1 da equação 1, beleza? Utiliza a função 1 com x0, y1 0, ou seja, y1 0, né, da iteração 0, e y2 0. Quem é o x0? 0. Quem é o y1 0? 4. Quem é o y2 0? 6. Na primeira função, só é menos 0,5 vezes o y1. Por isso que é menos 0,5 vezes 4, que dá menos 2. Esse é o K1.
tá? Da primeira equação. Ou melhor, do y1, né? Agora o K1 do y2, ó. Então, da segunda equação, K1 da segunda equação. É a função 2. Para os mesmos pontos iniciais, ó, aqui os mesmos pontos. Ou seja, é a função 2 do 0, 4, 6. Beleza? Então fica 4 menos 0,1 vezes 4. Esse 1 subíndice aqui saiu sem querer. Menos 0,3 vezes 6. Isso dá 1,8. Agora, a gente tem que calcular o K2 da primeira equação e o K1 da primeira, ou melhor, o K2 da segunda equação. Então, ó, K2 da primeira equação, ele tá aqui, ó, o K2, ó, x0 mais h sobre 2. E, ó, o K1, ou desculpe, o K2 da primeira iteração. Então, o primeiro é a iteração, né? E o segundo é o K2 da primeira iteração. Ele aqui é a equação do K2. É x0, já que está na primeira equação, tá? x0 mais h sobre 2. x0 mais h sobre 2. y1, 0 mais k1h, k11, melhor dizendo, né? Porque é o primeiro y, vezes h sobre 2. K11, aí, como é o segundo y, é o K20, K12, aqui tá trocado, é 21 aqui, tá? 21, h sobre 2. Esses índices, uma confusão completa. Na função 1, a função 1 só depende do y1, então só desse do meio aqui. Então só precisava calcular, na verdade, para esse meio. Então ele é 4, que é o y0, mais menos 2, calculado aqui, vezes 0,5 dividido por 2, que dá 3,5. Por isso que, ó, menos 0,5 vezes 3,5, que dá menos 1,75. Agora o K2 da segunda equação. Tá aqui, ó. K2 da segunda equação. Os pontos são os mesmos, por isso que não precisa repetir, né, a conta. 0,25, 3,5, 6,45. Só que a gente vai substituir esses dois valores na segunda equação, que é 4 menos 0,1 vezes o primeiro y, 3,5, menos 0,3 vezes o segundo y, que é 6,45. Faz essa conta, 1,715. A gente vai usar esses dois, lembrando, né, para os próximos K3, tanto da primeira quanto da segunda equação. Então, o K3 da primeira equação, K3 da primeira equação, usa a função 1. Cadê a equação do K3? Está aqui, ó. A única coisa que vai mudar são os y. Você vai usar agora o K2, mas o x é a mesma coisa. X é a mesma coisa, aqui que muda. Então, é o 4 mais K1 da segunda iteração. O K1 da segunda iteração é menos 1,75. Então, por isso que vem aqui, ó, 1 menos 1,75. Vezes H vezes 0,5, dividido por 2. Beleza? No segundo y, y2 da iteração 0, 6. Aí, K2, 2, é isso aqui, ó, 1,715 vezes H, que é 0,5, dividido por 2. Fazendo essas contas, a gente tem que o x é 0,25, que a gente não está usando, só usa para marcar mesmo. O y1, o do meio aqui, 3,5625. E o y2, 6,4288. Fazendo essa conta, lembrando que a gente só usa o do meio aqui, menos 0,5 vezes ele dá menos 1,7813. Beleza? Arredondando a quarta casa decimal. Menos 0,5 vezes 3,5625 dá menos 1,7813. Agora, o mesmo ponto aqui dentro, só que esse ponto, ou seja, este ponto, só que na F2. É o mesmo ponto, só que na F2. Então fica 4 menos 0,1 vezes o y aqui do meio, que é 3,5625, menos 0,3 vezes o segundo y, que é 6,4288. Fazendo essa continha aqui, dá 1,7151. A gente vai usar esses dois para calcular os últimos Ks da primeira iteração, os Ks 4. Então vai ficar, para o K4, aqui está a equação do K4, é x mais h, ou seja, x mais 0,5 vai ficar 0,5, já que x0 é 0. Aí vai ficar y1 mais K3h. Então, y1 da primeira equação, tá aqui, ó, é o 4 menos 1,7813, que tá aqui, vezes h, que é 0,5. O segundo, y2, que é 6,
mais 1,7151, que é esse aqui, vezes 0,5. Fazendo essas contas, dá 0,5 para x, 3,1094 para y, 6,8576 para o y2. Y1, y2. Aí, como que faz? Por que eu cheguei aqui? É menos 0,5 vezes o y1, que dá menos 1,5547. Beleza? Mesmo ponto, esse mesmo ponto, só que na função 2 agora. Fica 4 menos 0,1 vezes 3,1094, menos 0,3 vezes 6,8576, que é o segundo aqui. Fazendo essa conta dá 1,6318. Então, calculamos 8Ks para conseguir fazer a primeira iteração do sistema de equações, que é um sistema de duas equações. Tem que coletar todos eles. Então, aqui, o y1, aqui, da primeira iteração, é igual a 4 mais 1/6 do K11 mais 2 vezes o K21 mais, eu acho que é o K12. Isso, K12. Mais 2 vezes, se ele for para frente. Aqui. Mais 2 vezes o K12, mais 2 vezes o K13, mais K14, vezes 0,5. Fazendo essa conta aqui, a gente chega em 3,115234. Beleza? O K21 é o 206, mais 1/6 do K21, mais 2 vezes o K22, mais 2 vezes o K23, mais uma vez o K24, vezes 0,5, que dá 6,857670. Então, temos as equações do K1, K2, K3 e K4, se mantém, só que agora a gente vai utilizar os dados obtidos na iteração 1. Então, a gente tem lá a segunda iteração, o K1 da primeira equação, então F1 do X1, Y11, Y21. Y1 da primeira iteração, Y2 da primeira iteração. Então, é 0,5, 3,1152, 6,855, desculpe, 8577. Como a função 1 só usa o Y1, então só usa o primeiro. Fica menos 0,5, multiplica 3,1152, dá menos 1,5576. Já o K2 da primeira, desculpe, o K1 da segunda equação, melhor dizendo, usa a função 2. A função 2 usa os dois y. Então, é 4 menos 0,1 vezes o primeiro y, 3,1152, menos 0,3 vezes o segundo y, 6,8577. Fazendo essa conta dá 1,6312. Então, esse é o K1 da segunda equação. Agora, a gente vai para o K2 da primeira equação e o K2 da segunda equação. Utilizamos o K1, os dois K1s, né, para calcular os K2. O K2 da primeira equação é o F1, no F1, né, fica desculpa, x1 mais h sobre 2, vírgula, y11, ou seja, o y1 da primeira equação, mais k11, calculado aqui em cima, vezes h sobre 2. E o y2 da primeira iteração, que é esse aqui, 6,8577, vezes o K12, que é esse aqui que a gente acabou de calcular. Só está trocado, invertido a ordem dos índices, né? Vezes H sobre 2. Então, é 0,5 mais H sobre 2, então mais 0,25. Aí, 3,1152 é o Y11, mais menos 1,5576, vezes H 0,5 sobre 2. E o outro, Y2, que é 6,8577, mais K21, vezes 0,5 sobre 2. Fazendo essas contas, aqui dá 0,75 para o x, 2,7258 para o y1, 7,2655 para o y2. No 1, só usa o y1, então é menos 0,5 vezes 2,7258. Fazendo essa conta, deu menos 1,3629. Esse é o K2 da primeira equação. Agora, o K2 da segunda equação é no mesmo ponto,
Não precisa nem colocar isso, é o mesmo ponto, né? E substituindo na segunda equação. Então fica 4 menos 0,1 vezes o y1, 2,7258, menos 0,3 vezes o y2, que é 7,2655. Fazendo essa conta, 1,715. Vamos agora para o K3. Não acabou ainda a iteração, é o K3. No K3, da prisão, aqui é a conta do K3. O X é o mesmo, o Y quase é o mesmo, só troca que vai ter que substituir agora o K2 e não o K1. Então, Y11 mais K12, que é o menos 1,3629, vezes 0,5 sobre 2, que é, fazendo essa conta, dá 2,7745. O Y2, que é 6,8577, mais o K2 da segunda equação, 1,715 vezes 0,5 sobre 2, fazendo essa conta, dá 7,2865. Na primeira equação, é o K3 aqui, né? Na primeira equação. Então fica menos 0,5 vezes o Y1. Na primeira equação só usa Y1. Deu menos 1,3873. O K3 da segunda equação agora usa o mesmo ponto, só precisa calcular uma vez então, só que na segunda equação, que é 4 menos 0,1 vezes Y1, menos 0,3 vezes Y2. Fazendo essa conta, deu 1,5366. Novamente agora, para o último K. O K, os dois K4, né? K4 da primeira equação, K4 da segunda equação. Então, o K4 da primeira equação fica sendo x1 mais h, que está aqui, ó, x1 mais h. Então, x1 já valia 0,5, o h vale 0,5, então é 1. Aí, y1 mais k1, 3h. Então, é y1, 3,1152. O K1, 3 é esse aqui, ó, menos 1,3873. Então, menos 1,3873 vezes H, que é 0,5. Y2 mais, né, K32, que é o 1,5366 vezes 0,5. Então, dá 1, daí 2,2416, essa conta aqui 2,2416, e essa outra conta 7,626. No 1, na F1, é só menos 0,5 vezes o Y1. Então, menos 0,5 vezes 2,2416 deu menos 1,5547.